O apresentador Gugu Liberato está internado em estado grave nos Estados Unidos, onde sofreu um acidente. O correspondente Fábio Borges tem as últimas informações. Gugu Liberato teria batido a cabeça após cair de uma altura de cerca de 4 metros. O acidente aconteceu ontem à noite na casa do apresentador, em Orlando, onde passava férias com a mulher e os 3 filhos. A assessoria de imprensa do apresentador confirmou que Gugu foi internado e está em observação em um período de 48 horas. Os familiares de Gugu, incluindo a mãe, a dona Maria do Céu, que tem 90 anos, estão a caminho dos Estados Unidos para acompanhar de perto o estado de saúde do filho. Uma das versões sobre o acidente dá conta de que Gugu sofreu a queda quando estava decorando uma árvore de Natal. Outra versão aponta que ele teria caído enquanto reparava um aparelho de ar-condicionado. Nenhuma das versões foram confirmadas pela assessoria. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Boa noite. Começamos a edição do Leitura Dinâmica com uma notícia triste. A morte do apresentador Gugu Liberato foi confirmada nesta noite. Ele estava internado desde quarta-feira em Orlando, nos Estados Unidos, após sofrer uma queda na casa onde passava férias com a família. O correspondente Fábio Borges tem as informações. A assessoria do apresentador divulgou uma nota agora à noite. Diz que, com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, aos 60 anos. O texto informa que Gugu sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de 4 metros quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão da casa dele. Ele foi socorrido e deu entrada no hospital em escala Glasgow de 3, nível usado para medir a consciência e a evolução das lesões cerebrais em um paciente. Os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Pela gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo neurocirurgião brasileiro, chamado pela família Guilherme Lepski. Após ver os exames em detalhes, o médico confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante da mãe de Gugu, Maria do Céu, e dos irmãos dele, além da mãe de seus filhos, Rosemiriam de Mateu. Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em 10 de abril de 1959 em São Paulo. Filho de pais portugueses, era o caçula de 3 irmãos, entre eles a taróloga Aparecida Liberato. Fã de Silvio Santos, Gugu conseguiu se aproximar do apresentador aos 13 anos para lhe entregar uma carta. O resultado veio 1 ano depois. Gugu foi chamado para trabalhar como auxiliar de produção do programa de Silvio. A partir dali, nascia a carreira de sucesso na TV brasileira. Ainda na juventude, Gugu trabalhou em vários programas da grade da emissora. A desenvoltura rendeu as posições de correspondente internacional e repórter de diversos programas e telejornais. Na sede do SBT no Rio de Janeiro, a TVS Rio. Gugu chegou a cursar 2 anos de odontologia, até voltar à TV em 1981 como jurado do programa Raul Gil e apresentador do primeiro programa, o Sessão Premiada. Em 1982 foi para o Viva a Noite, que era exibido aos sábados. Depois vieram outros programas, até ganhar o de auditório Domingo Legal. Foi nesse dominical que criou quadros marcantes como o Táxi do Gugu. À esquerda! À esquerda! Por favor, à esquerda! A esquerda não pode entrar, que é com à esquerda, cara! a outra mão. Neste programa ficou até 2009. No mesmo ano, deixou o SBT e foi para a Record comandar o programa do Gugu. Atualmente, estava à frente do reality musical Canta Comigo. A assessoria do apresentador divulgou que ainda não há detalhes sobre o traslado do corpo para o Brasil e que informações sobre velório e sepultamento serão passadas assim que tudo estiver definido. Augusto Liberato deixa 3 filhos, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos. Atendendo à vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos. Fábio Borges, de São Francisco, para o Leitura Dinâmica. O corpo do apresentador Gugu Liberato deve chegar até quinta-feira no Brasil e será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. As informações com o correspondente da Rede TV nos Estados Unidos, Fábio Borges.
O corpo de Gugu foi transferido deste hospital em Orlando para o instituto responsável por necrópsias e laudos, o equivalente ao IML no Brasil. Os exames foram concluídos nesta segunda-feira. O próximo passo é a preparação do corpo, feita por uma funerária de Orlando, para o traslado ao Brasil. A documentação para repatriar o apresentador está sendo providenciada. O corpo de Gugu Liberato deve chegar ao Brasil até esta quinta-feira. O velório será na Assembleia Legislativa de São Paulo, com parte da cerimônia aberta aos fãs e ao público em geral. O local do sepultamento também é na cidade paulista, no cemitério Getsemane Morumbi. A família atendeu a um pedido do apresentador e autorizou a doação de todos os órgãos dele. A cirurgia para a retirada foi concluída na madrugada deste domingo, no hospital onde Gugu foi atendido e faleceu. Antes do procedimento, que durou cerca de 6 horas, a família participou de uma homenagem com os médicos. Os parentes leram uma mensagem em nome do apresentador. Aos meus familiares, eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que, a partir de agora, eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz. De acordo com a assessoria de imprensa, a família de Gugu perguntou aos médicos sobre a possibilidade de ajudar algum paciente na fila de transplante no Brasil. O pedido, no entanto, não pôde ser atendido por conta do tempo de conservação dos órgãos e questões logísticas. Com isso, cerca de 50 pessoas aqui nos Estados Unidos devem ser beneficiadas com os órgãos do apresentador. Aqui em Orlando, a comunidade brasileira está bastante comovida com a morte do ícone da televisão. A comoção com certeza não é só no Brasil. Nós estamos assim perplexos mesmo. Gugu morreu após um acidente doméstico na noite da última quarta-feira, após sofrer uma queda de uma altura de cerca de 4 metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado, instalado no sótão da casa dele, aqui em Orlando. Os exames iniciais constataram sangramento intracraniano e ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo neurocirurgião brasileiro, chamado pela família Guilherme Lepski. Gugu tinha 60 anos. Ele deixa 3 filhos, a esposa Rosemiriam de Mateu e milhões de fãs, amigos e admiradores. Fábio Borges, de Orlando, para o Rede TV News. O corpo do apresentador Gugu Liberato está numa casa funerária no estado americano de Orlando. No local estão sendo preparados os últimos trâmites para o translado ao Brasil. Quem tem as informações é a correspondente da Rede TV nos Estados Unidos, o Fábio Borges. O corpo de Gugu foi trazido para esta casa funerária para ser embalsamado. Os escritórios da funerária também são responsáveis por parte dos documentos necessários para a repatriação do apresentador, como a emissão de uma certidão atestando que o corpo está pronto para ser transportado e uma autorização de traslado para o Brasil. Ontem, o corpo passou por exames no instituto em Orlando, equivalente ao IML no Brasil, para a emissão da certidão de óbito. O filho mais velho do apresentador, o adolescente João Augusto Liberato, assumiu a responsabilidade de assinar os documentos de liberação do corpo de Gugu para o Brasil. O jovem, de 18 anos, foi designado de acordo com as leis do estado da Flórida. O corpo deve chegar ao Brasil até esta quinta-feira. O velório será na Assembleia Legislativa de São Paulo, com parte da cerimônia aberta aos fãs e ao público em geral. O apresentador vai ser sepultado no cemitério Getsemane Morumbi, no jazigo da família. Gugu morreu após um acidente doméstico na noite da última quarta-feira, após sofrer uma queda de uma altura de cerca de 4 metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado no sótão da casa dele, aqui em Orlando. O apresentador tinha 60 anos. Ele era casado com a médica Rosemiriam de Mateu e tinha 3 filhos. Fábio Borges, de Orlando, para o Rede TV News. O corpo de Gugu Liberato vai ser transportado hoje para o Brasil num voo comercial. A chegada está programada para amanhã desta quinta-feira. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. De acordo com a assessoria de imprensa do apresentador, o traslado do corpo de Gugu para o Brasil vai ser feito em voo comercial, que parte de Orlando às 7h15 da noite no horário local, 9h15 da noite no horário de Brasília.
Daqui, deve aterrissar em Viracopos, em São Paulo, por volta das 6 da manhã desta quinta-feira. Do aeroporto de Viracopos, o corpo de Gugu vai ser levado em um carro funerário até a Assembleia Legislativa de São Paulo, o local do velório. A homenagem, que será aberta ao público, deve começar por volta do meio-dia, com encerramento previsto para as 10 horas da manhã de sexta-feira. Após o velório, o corpo deve ser transportado em cortejo em carro dos bombeiros ao cemitério Getsemane Morumbi, em São Paulo, o local do sepultamento. O apresentador morreu depois de um acidente doméstico em casa, na noite da última quarta-feira. A pedido de Gugu, a família autorizou a doação de todos os órgãos, que beneficiaram pacientes na fila de transplante nos Estados Unidos. Gugu tinha 60 anos, era casado com a médica Rosemiriam de Mateu e tinha 3 filhos. Fábio Borges, de Orlando, para o Rede TV News.